Será que esse pseudo-movimento tem um Dugin pelado num pôster? Olha, eu ia mostrar depois, mas eu vou mostrar aqui a macumbaria do Dugin, né? Eu vou mostrar logo aí, porque vocês precisam ver isso aí, né? Quem fica falando aí em satanismo, né? Isso aqui é um prato cheio. Pera aí. Esse aqui, né, foi um vídeo gravado em 1995, né, de um evento, um evento em homenagem ao ocultista e satanista Aleister Crowley, né? Aleister Crowley era abertamente satanista, né? Pai do satanismo, né? Então, e quem fez o discurso foi ninguém menos que o Dugin, né? O Dugin aparece como orador desse evento em homenagem ao Aleister Crowley. Então, vocês vejam aqui como é que o evento começa. Aqui, vídeo completo do ritual de magia de Alexander. São 34 minutos, está no YouTube. Eu não vou botar aqui tudo, né? Vou reproduzir só algumas partes. Vejam bem que coisa cristã, coisa conservadora, pró-família. Aí, tem dois homens dançando juntos aqui, que maravilha isso aqui, né? É o ritual do Dugin, isso aqui, tá? O Dugin, que é o tradicionalista que vai salvar o Ocidente da degeneração, né? A gente está vendo aqui o que é que o Dugin realmente gosta. O amor está no ar. Aqui, o casalzinho de barbudos aqui, dançando. Aqui tem mais homem dançando junto aqui. O show da Madonna aí do dois homens fantasiados e travestidos ainda por cima. Ainda tem show de travesti no ritual de magia do Dugin.
É, que coisa tradicional, coisa da família. Vou pular aqui para uma parte aqui bastante cristã, né? Bastante tradicional, bastante. Olha só que vida, que coisa cristã. Na festinha do Dugin tem Cristo pendurado de cabeça para baixo, sendo rodado. Olha que coisa da família de bem. Muito cristão, realmente. E o Dugin se diz ortodoxo, tradicional. Agora tem até a Madonna de baixa renda aqui. Aí a Madonna. Mas a Madonna de Itaboraí, de São João de Meriti. Né? A Madonna de baixa renda, porque essa Madonna aí tá lamentável. Representando ninguém menos que a prostituta da Babilônia. Jesus sendo girado, Jesus cabeça para baixo na cruz, a prostituta da Babilônia dançando. Nem sabe dançar direito. Mas eu vou pular aqui logo para a parte do Dugin. Que o Dugin aparece em pessoa aqui. Если есть в зале какие-нибудь зажигалки и спички, вы можете зажечь и минуту помолчать. Aí, agora que o Dugin... Един твой сток, един твой дух, едино твое изменение. Aí o Dugin. Меня воспеть твои совершенства перед людьми. В образе шестиконечной звезды, сверкающей сквозь глупые своды, позволь мне объявить о твоих совершенствах. Ты явился мне как очень старый Бог, достопочтимый Бог, господин времени с острым серпом. Ты явился мне как радостный и довольный Бог, исполненный могущества король, Отец, в самом рассвете сил, с жезлом вселенной, коронованной короной духа. Ты явился мне с мечом и копьем, воинственный Бог, сияющий броне, в сопровождении свиты рыцарей. Ты явился мне как юный и сияющий Бог, Бог музыки и красоты, как юный Бог во всей своей силе, играющий на лире. Ты явился мне как белая пена, как части тела магической женщины, как богиня экстремальной любви золотым красотом. Ты явился мне как юный коварный мальчишка с твоей крылатой державой, твоими змеями, свившимися вокруг жезла. Ты явился мне как охотница посреди своей своры, как чистая девственная богиня, как лунная
как мы с вами. Но ничего из этого меня не обмануло. Я отбросил все эти видения и закричал: «Пойдите прочь». И все они исчезли. И тут я сплавил вместе пылающую пятиконечную звезду и шестиконечную звезду в тигле своей души. Смотри, вот появилась звезда 418 над всем этим. Но на этот раз ничего из этого меня не обмануло, потому что у короны 12 лучей, и все эти 12 суть одно. А сейчас я увидел противоположные, турнищи. Но они существовали так же, как и существуешь и ты. Я видел две головы на одном туловище, которые постоянно бьются друг с другом, и поэтому все их мысли пребывают в смешении. В них я видел тебя. Я видел убийц мудрости, как черные обезьяны, они бормотали порочные глупости. В них я видел тебя. Я видел агрессивных матерей ада, разрывающих своих детей. О, вы, которые не имеете тебя. Vejam bem aqui. Tu que a mim se revelou como um garoto pervertido e amável, com seu pequeno globo e com serpentes sobre o seu caduceu. Tudo isso aqui é linguagem simbólica, tudo isso aqui é linguagem ocultista, mas vocês vejam aí, né, o teor dessa simbologia, né? Um garoto pervertido e amável, que se revelou. Isso é o Dugin falando, tá? Isso aí não é o militante da parada LGBT, não. Isso aí é o Dugin falando, né? E é esse mesmo pessoal que relaciona homossexuais com pedófilos, né? O próprio Dugin faz isso, né? A gente vê aí que essa relação não é bem assim, né? Ou que quando, como Freud dizia, né, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo, né? Mas vamos continuar aqui ouvindo esse discurso cristão, moral, pró-família aqui do guru tradicional que vai salvar o Ocidente da degeneração. Я видел между капюшонных снисхождения существ, раздирающих как гарпии свою добычу. В них я видел тебя. Я видел огненных существ, гигантов, вулкан, извергающих в бешенстве черную блевотину огня и дыма. В них я видел тебя. Я видел мерзавцев, скандальных агрессоров, эгоистов. Они были как люди, о Господи. Господи, они были так похожи на людей. И в них я видел тебя. Я видел воронов смерти, парящих с криклыми криками над развратной землей. В них я видел тебя. Я видел духов лжи, прыгающих, как лягушки по земле, и по воде, и по мерзостному металлу, которые все разъедают и сам не сохраняется. В них я видел тебя. Я видел богопротивные перверсии, людей, быков, прикованных в бездне гниения, режущих друг друга языками в страданиях. В них я видел тебя. Я видел женщину, о Бог мой, я действительно видел ее, подобно роскошной даме, скрывающей под внешним формой черную обезьяну, подобно силуэтке, призывающей своими руками маленькое подобие человечка в ад. Я разглядел, что от головы до пояса это была женщина, от пояса до пят мужчина. Где я видел тебя? Потому что я сдал пароль закрытого дворца 480 и держал в руках поводья колесницы сфинкса, черные и белые. Но ни одна из этих вещей не обманула меня, поскольку своим мастерством я развил их все в 12 лучей короны. И эти 12 лучей были одним. Jeg går en øje, det går ikke nok. This eye is again a go. E continuar aqui. Depois do discurso do Dugin, ainda vem um show aí de rock. Secos e Molhados fazia melhor que isso. Isso melhor aqui. Que show de travesti, que maravilha. E nessa parte até que a música fica maneira.
chega aqui de macumba do Dugin, né? De ritual do Dugin, né? Mas aí vocês estão vendo isso aí, né? Aí você... então vocês vejam o seguinte, né? O Dugin está sendo hipócrita, né? Não. Esse que é o pior. O pior não é isso. Que eu nem acho esse festival aí a pior das coisas, não. Eu diria, eu mesmo estaria aí nesse festival. Se fizesse um festival desse de graça na praia de Copacabana, eu iria. Não tem problema nenhum, né? Porque tudo isso aí, no fundo, tudo isso aí é uma brincadeira, né? Essas coisas assim, sensacionalismos aí, essas pirotecnias aí, né? Essas frescuras todas aí que aparecem no vídeo, isso tudo aí é uma brincadeira, né? É por isso até que está sendo colocado em público, por isso até que foi divulgado a público, porque isso aí é uma brincadeira, mas na verdade nesse meio ocultista ao qual o Dugin pertence tem coisa infinitamente pior que isso aí. Isso aí é brincadeira de adolescente. E é efetivamente brincadeira de adolescente, né? É um satanismo recreativo, por assim dizer, né? Mas o Dugin participar disso não contradiz em nada a teoria dele. E isso é a pior parte, né? Isso é a parte mais assustadora. Parece coisa de eleitor do Freixo. Só que o eleitor do Freixo, ele coloca isso em público, né? O eleitor do Freixo, ele não vê nenhum problema isso ser colocado em público, né? O Dugin e o pessoal dele, sim, né? E por que isso? Né? Porque o Dugin vestido igual ao Elton John. Pena que não estava cantando igual ao Elton John, porque o Elton John é um cantor maravilhoso. O Elton John é um artista de mão cheia. Quando eu falei da música inglesa, um pouco antes, o Elton John é um representante assim, do que há de melhor na cultura inglesa, né? Que o Dugin chamaria de atlantista, né? Sim, o próprio faz de conta, o ritual em si no Exoto, tudo isso aí é um faz de conta, é uma brincadeira, né? Isso aí é o show da Madonna do esoterismo. E esse pessoal aí do Dugin ficou puto com a Madonna, porque a Madonna profanou o ritual deles. A Madonna colocou a missa negra ali na praia de Copacabana para quase 1 milhão de pessoas e em rede nacional de televisão com repercussão internacional. Então a Madonna esvaziou a simbologia satânica. A Madonna esvaziou na verdade, a Madonna esvaziou o satanismo, né? Quem mais trabalhou para a moralização, por incrível que pareça, foi a Madonna. Porque a Madonna, ao esvaziar o símbolo satanista, ao profaná-lo, ao revelá-lo para as massas, para a multidão, ela faz com que com que essa simbologia perca força. E é por isso que a turma do Dugin ficou pé da vida com a Madonna, né? Aí ficaram chamando a Madonna de satanista, mas não, eles é que são os satanistas, né? A Madonna é só uma celebridade. A Madonna quer chamar atenção. A Madonna quer vender a imagem dela. Então a Madonna vai fazer de tudo para aparecer, né? Se a Madonna tiver que virar muçulmana e usar uma burca, ela vai fazer. Porque a Madonna quer chamar atenção. E nisso que a Madonna quer chamar atenção, ela apela para esses rituais ocultistas, né? E os esvazia ao torná-los públicos. Faz eles perderem a sua força, a sua energia, né? E os verdadeiros satanistas ficam putos com ela, né?
Então, por incrível que pareça, exatamente, chegou nos normes, né? Eles não querem chegar nos normes, e não querem que essas verdades reveladas cheguem nos normes. Né? Com certeza, Elton John é parte do Ocidente, é o melhor do Ocidente, inclusive. Né? É o que o Ocidente tem de melhor. Assim como nós temos Raul Seixas, assim como nós temos Rita Lee, assim como nós temos Belchior, nós temos Chico Buarque, nós temos Legião Urbana, tudo isso é o Ocidente. Nós temos Clara Nunes, brasilidade pura. Né? Clara Nunes, a herança luso-afro-ameríndia, que ela incorpora muito bem, né? Tudo isso faz parte do Ocidente. Nem se compara. Nem se compara Elton John ao Doug. Elton John fez alguma coisa que presta. Elton John é um verdadeiro artista. Doug é um charlatão. Doug é um mafioso. Sim, é isso aí. Ney Mato Grosso, Emílio Santiago, Marinês e por aí. Mas por que em que isso aí não torna o Doug um hipócrita? Porque isso é fundamental para a gente entender, inclusive, o que está por trás desse falso nacionalismo. Desse falso nacionalismo a que eu me refiro. Porque esse falso nacionalismo claramente está sendo orquestrado pela Rússia, né? Por forças dentro do governo russo, né? Que tem como seu mentor intelectual o Dugin. Né? E quem é o Dugin, afinal? Né? O Dugin é mais do que um cientista político ou um professor. Né? Quando eu fiz aquele vídeo sobre o Dugin, que está disponível aqui e vai continuar, né? Eu li o Dugin enquanto um cientista político. Né? Considerava ali o Dugin como cientista político. Né? Então, eu li a obra dele de forma literal. Só que o Dugin não é só um cientista político. O Dugin é um ocultista. O Dugin é um esotérico. Né? E os ocultistas, os esotéricos, eles falam em linguagem simbólica, que não é linguagem literal. Então, nada deles pode ser tomado ao pé da letra. Eu cometi o erro, eu assumo esse erro, né, de ter levado o Dugin ao pé da letra. Então, a análise que eu fiz sobre o Dugin a análise que eu fiz sobre o Dugin estava errada. Né? Eu reconheço isso, eu assumo isso. Né? Estava absolutamente errada. Né? É porque eu não compreendia o que ele estava falando. Né? E aí, quando eu passei a compreender, e aí para isso aí eu tive que ler livros de ocultismo, de simbologia, de cabala, tudo mais, né? Mesmo num nível assim básico de entendimento, já deu para ver que o Dugin falava não era aquilo que ele realmente se referia. Né? E o que o Dugin quer dizer realmente? Né? Bem, em primeiro lugar, o Dugin, enquanto ocultista, ele é um satanista. Né? Isso aí ficou claro aí por esse vídeo. Aí, né? O Dugin é um satanista. Né? E qual é o objetivo dele em última instância? Poder. Ô, engenheiro, você não entendeu absolutamente nada. Em nenhum momento eu disse que o Évola é nacionalista. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que essas visões tradicionalistas que se apoiam no Évola não são nacionalistas. Inclusive, eu falei na live passada que o Évola não era nacionalista, que ele critica o nacionalismo no livro dele, a revolta contra o mundo moderno. O Évola não é um nacionalista.
O Évola vê o nacionalismo como um fenômeno de decadência social, porque para o Évola, assim como para o Dugin, para os tradicionalistas, né, a ordem tradicional é uma ordem de castas. O que eles querem é um regime de castas. Né? Então, é você que não soube situar o que eu falei, você que está batendo num espantalho aí. Né? Sim, Dugin é um narcisista vaidoso, como todo esotérico é um narcisista vaidoso. E o que é que todo narcisista vaidoso quer? É o poder. Né? A máxima de todo ocultismo, a máxima de todo satanismo é a máxima do Crowley. Inclusive era homenageado nessa festinha sacana que a gente viu. Né? Que é, faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Toda a verdade do satanismo está contida nessa frase. Faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. E, por favor, gente, esqueçam Raul Seixas. Raul Seixas era uma alma boa, era uma alma gentil, que entendeu isso aí, entendeu essa frase da melhor forma possível. Raul Seixas entendeu essa máxima do Crowley como uma brincadeira. Então, o Raul Seixas falava de tomar banho de chapéu, de esperar Papai Noel, de discutir Carlos Gardel. Quem dera que os satanistas de fato, né? De fato, não estou falando satanista de brincadeira, não, tipo Raul Seixas, tipo Madonna, não. Estou falando de satanistas de fato. Né? Quem dera que os satanistas de fato quisessem mesmo tomar banho de chapéu. Quem dera que a questão fosse essa. Mas não é. O Raul Seixas ele levou para o lado da brincadeira. Porque o Raul Seixas, né? Raul Seixas era um gênio, né? Ele era um artista genial e excêntrico, né? Que queria confrontar o senso comum, a moral comum, né? Queria causar escândalo entre a igreja, entre os militares. Lembramos que, na época, havia um sistema de censura. Né? O Brasil vivia um regime militar, né? Que foi muito bom em termos de construção nacional, mas sacrificou algumas liberdades e pessoas, indivíduos excêntricos como Raul Seixas, né? Indivíduos geniais e excêntricos como ele, não admitem restrições à liberdade. Né? Absolutamente compreensível. Né? Então, o Raul Seixas não estava aí para a construção nacional, para o desenvolvimento, nada disso. Ele estava aí para a liberdade dele. Né? Porque o artista é assim, e precisa ser assim. Né? O artista precisa ser um espírito inquieto. E o espírito inquieto não se adequa a nenhuma estrutura política, nenhuma estrutura cultural, nenhuma estrutura social, porque ele está acima de tudo isso. Né? Só que o Raul Seixas era um espírito irrequieto e bom. Né? Então, quando ele viu, então ele interpretou o Crowley, né? Ele interpretou o satanismo como um meio de expressão numa sociedade que era mais conservadora, num país que vivia um regime autoritário. Né? Mas não é assim que o Dugin entende. Porque o Dugin não é uma alma boa. Né? O Dugin já vendeu a alma dele para o diabo. Há muito tempo, aliás. Né? E esse vídeo aí é o de menos. É o de menos. Né? Agora, ele participar de ele ser satanista e participar disso não contradiz a teoria dele. Muito pelo contrário, explica a teoria dele. Né? Porque essa máxima faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Espíritos malignos, como o do Dugin, né, entendem da seguinte forma: para eu fazer o que eu quero, os outros não podem fazer o que eles querem. Eu sou superior porque eu pertenço a uma ordem iniciática. É assim que pessoas como que os esotéricos, como o Dugin, pensam. Eu sou melhor que os outros porque eu sou iniciado. Eu conheço a verdade. Né? Então, eu posso fazer o que eu quero. E para eu fazer o que eu quero ao máximo, os outros não podem fazer o que eles querem.
Então, daí é que vem o tradicionalismo do Dugin. Não é só do Dugin, é de matriz perennialista, que começa lá no Guénon, vai ali pelo Évola, pelo Chuon, e o Dugin é um continuador disso. Né? Então, a verdade do tradicionalismo é essa. Né? Libertinagem, para mim, cinto de castidade para vocês que não são iniciados, que são de uma casta inferior. E eles falam, literalmente, em sistema de castas. Já mostrei aqui na live passada o livro aqui do Júlio Zévola, que é a principal referência do Dugin, uma das principais referências, que ele fala que é a doutrina das castas. Tem um capítulo aqui, a doutrina das castas, em que ele fala, literalmente, né, que o sistema de castas é uma das principais expressões da ordem sociopolítica tradicional. Né? E ele fala que a conformidade de cada um com a sua casta era considerada pela humanidade tradicional como o primeiro e principal dever de cada indivíduo. O Évola é a principal referência do Dugin, uma das principais, que é a defesa de uma sociedade de casta. E o que eles querem dizer quando eles se referem à tradição? Tradição, para eles, não é comemorar o São João, não é distribuir doce em São Cosme e Damião, não é nada disso. Tradição, para eles, não é nenhuma religião. Eles diferenciam a tradição da religião. A religião, para eles, seria algo mais superficial, seria algo mais fraco, por assim dizer. Né? O que eles chamam de tradição, na verdade, nunca existiu. E eles sabem que nunca existiu. Porque quando a gente fala de tradição, no sentido dos ordens, a gente se refere a alguma coisa antiga, né? A formas coletivas de vida que sobrevivem ao longo do tempo, que resistem ao decurso do tempo. Esse é o sentido comum de tradição. Até que o Câmara Cascudo diz tradição, ciência do povo. Né? Mas o Dugin não quer saber de ciência do povo, não quer saber de povo, não quer saber de ciência, não quer saber de nada disso. Né? O Dugin, como todo tradicionalista, ele considera a tradição com T maiúsculo, né, como a verdade metafísica e esotérica que é comum a todas as religiões estabelecidas, né, que é comum a todas as civilizações, né, todas as grandes culturas. Né? Essa é a ideia do perennialismo. Né? A ideia do perennialismo é a de que existe uma tradição com T maiúsculo que pertence apenas aos círculos esotéricos, iniciáticos das diferentes religiões, e que essa tradição é a mesma para todas as religiões. Essa ideia, à primeira vista, lembra um ecumenismo, né? No sentido de que no sentido de que existe algo comum, existe uma moral comum a todas as religiões. Mas não é bem um ecumenismo, porque é um ecumenismo estranho. Né? O ecumenismo ele trata das religiões, das formas exotéricas, né, das religiões, das formas que os normes vivem, que as pessoas comuns vivem. Né? Então, tem a regra de ouro, né? Não faça aos outros aquilo que não quer que seja feito com você. Isso é uma regra básica de bom senso, de senso comum no mundo todo, que inclusive eu defendo como princípio básico de sociabilidade. Né? Porque se você tem essa regra, acabou o identitarismo, acabou guerra cultural, acabou o reacionarismo, acabou tudo. Porque todo mundo vai se respeitar. Né? As minorias vão respeitar as maiorias vão respeitar as minorias, ninguém vai querer invadir o espaço do outro. Né? E é assim que se vive de forma normal e de forma civilizada. Né?
não vai ter LGBT e feminista importunando católico e evangélico, não vai ter religioso, não vai ter nacionalista pregando extermínio de gay, de feminista, nada disso. O que vai ter é a vida normal. É a vida que o povo vive no dia a dia. Cada um cuidando da sua própria vida e procurando viver da melhor forma possível. Né? Quer acabar com a guerra cultural, quer acabar com o identitarismo, é bom senso. Quando o bom senso prevalece, não tem nada disso. A pessoa pode ser progressista, pode ser conservador, mas se for uma pessoa de bom senso, ela não vai entrar nessas divididas. Só que o tradicionalismo é contra o bom senso. Porque o bom senso é uma coisa de todos. É uma coisa comum. E o tradicionalismo, ele é esotérico, ou seja, ele defende que a verdade é para uns poucos. Então, esse tradicionalismo que o Dugin defende, a ideia de tradição, né, que ela começa com um autor chamado René Guénon. Pelo menos foi esse assim, o mais... Ele escreveu alguns livros interessantes, inclusive. Livros que valem a pena ser lidos. Né? Esse aqui, A Crise do Mundo Moderno, né? Isso aqui eu li no original em francês. Né? A Crise do Mundo Moderno é uma crítica, é uma espécie de crítica cultural à modernidade. Né? Uma crítica cultural que eu concordo, né? em grande parte no seguinte sentido. Né? A tese básica dele é que a modernidade perdeu o sentido assim, de um princípio superior e metafísico de organização social. Isso aí, o Guénon não é o primeiro a fazer essa crítica, e essa crítica não é exclusiva do tradicionalismo e do perennialismo. Até mesmo uma perspectiva filosófica de Platão e Aristóteles podemos interpretar dessa forma. Né? Então, nesse sentido, o mundo moderno teria ficado excessivamente materialista, teria se focado muito nas questões superficiais e transitórias e esquecido as questões essenciais, que são as que dão o norte da vida material. Isso é correto. Essa crítica é correta. E grande parte da desorientação moderna vem justamente do materialismo e do utilitarismo, que o Guénon critica. Né? Só que o Guénon ele pode ser lido sob duas chaves. Ele pode ser lido numa chave... O Guénon era um ocultista também. Né? Então, o Guénon pode ser lido numa chave exotérica, né, em que ele aparece como um platônico, né, como um pensador platônico, e aí ele estaria aplicando os princípios de Platão ao mundo moderno. Né? E que, inclusive, vários pensadores tentaram produzir assim, um princípio fundamental da modernidade. Eu considero que a melhor formulação seja a de Hegel, que Marx não entendeu. Marx não entendeu absolutamente nada de Hegel. Marx alejou Hegel para poder caber dentro da compreensão limitada dele. Hegel era muito maior que isso, e Hegel criou, para mim, a maior formulação teórica da modernidade, né? Que é a universalidade do Estado, comportando o direito das particularidades e das subjetividades. Para mim, essa é a síntese que precisa ser alcançada, que eu, enquanto nacionalista, defendo. Não defendo o Hegel estritamente assim, enquanto nacionalista, mas eu penso que o pensamento de Hegel tem fornece subsídios importantes para pensarmos a construção do país, a história do país. Né? Então, o Hegel tenta superar essa questão que o Guénon coloca ali, da falta de um princípio superior de ordenação da modernidade. Né? Então, o Guénon pode ser lido sob essa chave exotérica, em que ele seria um platônico ou até mesmo um aristotélico, né?
E ele pode ser lido, né, da forma esotérica, né, como um gnóstico, né, no sentido de que, para ele, né, o mal seria uma substância tanto quanto o bem, o que é uma ideia anticristã, porque para o cristianismo, né, isso é formulado principalmente a partir de Santo Agostinho, o mal não existe em si, o mal é a privação de bem. Então, só o bem existe. Né? E o pecado é a ausência do bem. Né? Então, o pecado não subsiste por si próprio. Por isso que a consequência do pecado é a morte, como Paulo escreve lá na... Não lembro exatamente, nas cartas que são nas cartas paulíneas. Aí. Mas alguém que seja mais estudado em Bíblia pode me dizer exatamente onde está. Ali é Paulo. Né? A morte é a paga do pecado. Né? Ou seja, então, o pecado ele não é o mal não é uma substância em si. O mal é uma ausência, é uma falta. E toda falta resulta na morte. Né? Mas para o gnosticismo, não. Para o gnosticismo, o mal ele é tão existente quanto o bem. E o gnóstico ele procura se iniciar tanto no bem quanto no mal. Hegel também bebe muito disso. Só que Hegel procura moderar as consequências disso. Quando Hegel estabelece o Estado como realidade ética, ele estabelece o Estado como um fator de contenção dessa realidade do mal. Então, a história avança também pela negatividade, pela destruição, mas no final tende a uma positividade que impera. Então, em Hegel, o real é racional e o real é bom. Né? E cabe ao Estado, né, organizar o bem de forma ética. Então, Hegel impõe limites ao poder também. Né? Então, Hegel ele bebe do gnosticismo, mas ele procura conter as possibilidades malignas do gnosticismo. Já o tradicionalismo, lá do Guénon, Évola, Schwann e do Dugin, né, eles não querem conter esse mal. Muito pelo contrário. Eles querem destruir o bem para impor o mal. Então, o Guénon diz que a modernidade não é mais tradicional. Somente a Igreja Católica seria tradicional, mas ela estaria muito isolada. Né? E aí o Guénon, né, ele vai em busca da tradição onde? No Oriente. Né? Então, no Oriente, particularmente no hinduísmo, e aí tem esse livro dele aqui, Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, né? Que aí ele vai lá descobrir, né? Idealizar ali o que seria a tradição com T maiúsculo. Tradição essa que seria comum a todas as religiões, inclusive o catolicismo, na cabeça deles. Tá? Então, o Guénon, ele, de forma exotérica, de forma superficial, de forma aparente, ele é um pensador, ele é um crítico da modernidade como qualquer outro. Né? Mas, no sentido mais profundo, esse princípio metafísico e superior dele não é um princípio cristão do bem. É o próprio mal. Porque o gnosticismo ele enxerga o mal como uma realidade em si. Então, o Guénon, no fundo, o Guénon procura o mal. Né? O Guénon procura... E o mal que não está no inferno, como na concepção cristã. Né? É um mal que é uma divindade. Né? Então, o culto deles é o culto ao mal, que é o satanismo. Né? Então, esse princípio superior que o Guénon procura é o próprio satanismo. Né? E aí ele vai para o Oriente, que, segundo ele, haveria essa tradição. E aí, no Oriente, ele se fascina, em particular, com o hinduísmo.
E o que é que o hinduísmo impõe? Um regime de castas. Todo tradicionalista é obcecado pelo hinduísmo. E o que eles gostam do hinduísmo não é o incenso, não é o encantador de serpente, não é o bebê de 8 braços, não é o deus azul, né? Não, o que fascina eles é a hierarquia de castas, né? Que para eles, que são satanistas, é fundamental, é ótimo. Não é que eles queiram o hinduísmo, porque o hinduísmo é completamente diferente disso, tá? O hinduísmo é outra coisa. Eles leram o hinduísmo na segunda visão satanista deles, né? O que os fascinou no hinduísmo foi o regime de castas, né? Que eles, como satanistas, querem impor para que a vontade deles seja feita. Faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Mas quem pode fazer o que quer? O iniciado, né? Eles que são os iniciados. O resto não. O resto tem que viver numa sociedade. O resto são as castas inferiores. E a crítica deles à modernidade é porque a modernidade dilui esses segredos tradicionais e os democratiza. A modernidade rompe o sistema de castas e se funda em princípios igualitários, ou pelo menos que permitem a ascensão, né? Então, eles elegem a modernidade como principal inimigo. Qual é a ideologia, né, fundamental da modernidade? A ideologia básica da modernidade? O liberalismo. Porque o liberalismo, nisso eles estão certos, né? É isso mesmo. O liberalismo é a negação de toda e qualquer tradição, né? Mas qual é a tradição que eles se ressentem por liberalismo supostamente ter destruído? A tradição que existe na cabeça deles, né? Que se organiza politicamente na forma de castas. O Guénon não chegou a pensar politicamente. O Guénon fazia as macumbarias dele para ele, né? O Guénon vendeu a alma dele para o diabo, né? É por conta dele mesmo, né? O Guénon não se interessava por política, inclusive ele rechaçava a aplicação política das ideias dele, porque ele achava que o mundo político era muito inferior, para ele queria era vender logo a alma para o diabo, né? Então o Guénon ficou no âmbito mais espiritual, por assim dizer, né? Já o Évola, o Chuon e o Dugin, não. Eles querem trazer isso para a política. E o Dugin, em particular, quer trazer isso para a geopolítica. Se o Évola quis levar isso para a política, né? Inclusive, o Évola condenou o fascismo por o fascismo não ser tradicional o suficiente. Ou seja, para o Évola, o fascismo, por ainda ter um apreço pela questão do Estado Nacional, pela questão do nacionalismo, o fascismo seria mais uma expressão dessa modernidade degenerada, né? E o Évola, por sua vez, também criticou o nazismo por racismo levar uma concepção muito biologista. Mas é claro que o Évola estava falando em causa própria, porque o Évola não se aplicava exatamente à raça ariana que os nazistas defendiam, né? E o Évola se sentia de espírito superior, né? Tanto é que o Évola fala de raças espirituais. A gente sabe muito bem onde que essa conversa de raças espirituais vai dar, né? Não é nada muito positivo, né? E o Chuon, que influenciou muito o Olavo de Carvalho é desse métier também, tá? Estou vendo aqui gente no comentário falando que o Dugin seria uma espécie de Olavo de Carvalho russo, está certo, né? O Olavo de Carvalho seria um tradicionalista mais ocidentalista, o Dugin seria um tradicionalista eurasiano, mas os dois bebem da mesma fonte, né? E o Chuon, que influenciou bastante o Olavo de Carvalho, escreveu esse livrinho aqui, bastante cristão, para não dizer o contrário, né?
Em que aqui, depois da apresentação, os 2 primeiros capítulos são o sentido das castas, né, e o sentido das raças. Né? Aqui ele defende abertamente o regime de castas e a separação da humanidade em raças. Né? Aqui até ele fala, a raça é uma forma, a casta um espírito. Vejam bem aí questão, né? O sentido das raças, para compreender o sentido das raças, é importante, antes de mais nada, ver que elas derivam de aspectos fundamentais do gênero humano e não de alguma causa fortuita da natureza. Ou seja, a raça é um aspecto essencial. A gente tem aqui um pensamento racialista e racista ao mesmo tempo. Curiosamente, a gente está próximo tanto do nazismo quanto do Black Lives Matter. A gente está próximo tanto de Hitler quanto do Garvey, lá do que teorizou lá o racialismo negro nos Estados Unidos. E essa aqui é uma ideia comum no meio tradicionalista, ao qual o Dugin pertence. Não à toa, o Dugin apoia movimentos racialistas pan-africanos que querem uma África só preta e, ao mesmo tempo, apoia nazistas da África do Sul que querem a volta do apartheid. Então, vocês vejam bem aí as figuras que se relacionam, as consequências políticas dessas ideias aí tradicionalistas, né? E que, no fundo, não quer tradição real nenhuma, é a tradição deles, que está na cabeça deles. Né? A verdade oculta e esotérica. E o Dugin, ele projeta essa ideia tradicionalista na geopolítica. E aí eu tenho que dizer que eu fui muito ingênuo ao achar que quando o Dugin falava de multipolaridade, o Dugin estava se referindo a uma ordem mundial em que as diferentes civilizações pudessem coexistir da sua própria maneira. Né? É isso que o Dugin diz que é a multipolaridade. Né? O que, em princípio, é uma ideia ótima. Né? Porque isso é um contraponto à ideia unipolar dos Estados Unidos, que todos nós rechaçamos. Né? O Brasil precisa rechaçar a unipolaridade dos Estados Unidos, porque na unipolaridade dos Estados Unidos, o Brasil vai ser sempre uma colônia dos Estados Unidos. E a gente não quer ser uma colônia, a gente quer ser uma potência. Né? Então, a gente precisa... o próprio desenvolvimento do Brasil já faria com que a ordem se tornasse multipolar. Então, a gente quer uma ordem multipolar de fato. A gente quer uma ordem multipolar literal. Né? Agora, a gente tem que lembrar que o Dugin não fala em linguagem literal. O Dugin fala em linguagem simbólica. E aí, boa noite, Raquel. Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Minha grande amiga Raquel, que figura sempre presente, sempre com ótimas contribuições. Confederalistas do sul dos Estados Unidos, tudo que é racismo no mundo, o Dugin está apoiando. Extrema-direita na Europa, extrema-direita nos Estados Unidos, racialismo preto na África, racialismo branco na África do Sul. Né? Onde tem racismo, o Dugin está apoiando. É separatista no sul do Brasil. Né? Se tem um racista no mundo, pode ser racista de branco, de preto, de amarelo, de azul, de verde, do que for. Onde tem um racista no mundo, o Dugin está apoiando. É porque a ideia tradicionalista é baseada em raça mesmo. Né? No sentido, eles têm toda uma interpretação histórica da humanidade de que, além de Adão, haveria outras raças. Né? Que era uma ideia do nazismo.
E onde é que entra a multipolaridade nisso? A multipolaridade é a geopolítica, tradicionalista. É a geopolítica do tradicionalismo. Só que, por multipolaridade, o Dugin não quer se referir a um ecumenismo de civilizações. Né? O Brasil, a China, a Rússia, a Europa, os Estados Unidos, a África, a Índia, o mundo árabe, todo mundo ali coexistindo em paz, sem guerra, sem conflito, negociando, respeitando o outro. Se fosse isso, estava ótimo. É o que eu defendo, aliás. Né? É o que nós defendemos. É o que nós, nacionalistas brasileiros, temos que defender. Porque é nessa ordem que o Brasil se estabelece como potência. Né? É num mundo assim que o Brasil pode ser admitido como potência. Não na ordem unipolar dos Estados Unidos. Mas não é isso que o Dugin quer se referir. Não é isso. Né? Porque para o Dugin não basta coexistirem as diferentes civilizações com os seus povos, as suas territorialidades, os seus estados. Não. Né? Para o Dugin, o requisito fundamental da multipolaridade é cada civilização ser tradicional. E a gente já viu o que significa tradição para ele. Né? Então, não é para o Dugin, é preciso destruir. Para a multipolaridade existir, é preciso destruir a modernidade no seu centro, que é o Atlântico Norte, que ele chama de atlantismo, né? Que não se refere ao Oceano Atlântico, né? Se refere à Atlântida da lenda, né? Que isso é um outro aspecto que a gente tem que levar em conta. Justamente por Dugin ser ocultista e a linguagem dele não ser literal, mito e história são indiscerníveis na obra dele. Então, quando ele está falando de atlantismo, ele não está falando de uma região geográfica, ele está falando de um princípio lendário, que ele aplica à realidade como se de fato existisse. Ou seja, ele tem o pensamento do Dugin é pré-racional. Então, a gente não pode ler o Dugin de uma forma. Eu li o Dugin de uma forma moderna, como um leitor moderno. Mas o Dugin ele utiliza categorias pré-modernas e antimodernas para explicar a geopolítica. Né? Então, para a multipolaridade existir, não basta a Rússia ser tradicional, a China ser tradicional, não. A Europa precisa ser tradicional. Então, a Europa precisa se desocidentalizar. E como é que isso aconteceria? Europa e Estados Unidos, no caso. Né? E como é que isso aconteceria? Através do caos. Então, o Dugin defende o caos. Não à toa, o símbolo que ele utiliza é a estrela do caos. O Dugin quer a destruição de tudo que existe. De tudo. Se não sobrar pedra, sobre pedra. Isso implica destruição do Estado Nacional, destruição das formas sociais, das formas culturais, das formas institucionais, das religiões, de tudo. O Dugin quer fazer um grande reset na área identificada com o Ocidente, né, para destruir o Ocidente e a modernidade. Né? Então, na multipolaridade do Dugin, não tem essa. A Europa vai ser gaysista, abortista, e a China vai ser confuciana, tradicional, não. Né? E por que isso? Justamente pela ideia de tradição. Porque a ideia perennialista de tradição ela é comum a todas as civilizações tradicionais. Então, se a Europa / Estados Unidos não se juntarem a esse tradicionalismo, não vai ter multipolaridade. Né? Porque estaria faltando esse, que inclusive para o Dugin parece ser o principal. Né? Porque a Europa tradicional do Dugin é a Europa hiperbórea. É a Europa do norte solar, viril, que se impõe sobre
o sul lunar, feminino. Essa ideia está no Évola também. Né? Essa ideia é compartilhada pelo Évola nesse livro aqui também, que infelizmente não foi traduzido para o português até onde eu sei. Né? Então, isso é uma ideia do perene ali no meio. Né? Então, haveria os povos hiperbóreos do norte, né? Hiperbóreos indo-arianos, indo-europeus, né? Que teriam indo para a região indo-ariana e depois retornado, que é a ideia que está na base do nazismo. Né? Essa ideia não foi o Évola que criou, não foi o Douglas, isso já existia em círculos esotéricos anteriores. Né? O Fabre d'Olivet, por exemplo, escreveu uma interpretação da história mundial com base nisso. Né? Fabre d'Olivet foi um esotérico, né? que inclusive revelou, né, o que supostamente seriam os versos de Pitágoras. Né? Basicamente, a única coisa escrita que nós temos de Pitágoras, mas isso segundo o Fabre d'Olivet. Então, a gente não sabe realmente se é isso mesmo. Né? Ou se o Pitágoras escreveu alguma coisa, porque dentro ali dentro da escola pitagórica, né, os principais ensinamentos não eram escritos, eram falados. Isso é um problema também para a gente interpretar Platão, porque Platão foi o principal pitagórico, né? E o que Platão escreveu, o que Platão deixou escrito, não era o cerne do pensamento dele. O cerne do pensamento dele se perdeu. Porque o cerne do pensamento dele era pela tradição, era pela oralidade. E aí não se perdeu, ou as fontes que dizem existir não são confiáveis. Então, para o Dugin, para a multipolaridade do Dugin existir, é preciso que o Ocidente que a modernidade seja destruída. Isso implicaria destruir o Brasil, porque o Brasil é fruto da modernidade. Né? Não à toa o Dugin apoia movimentos separatistas no Sul, que são racistas. Né? Então, o Brasil seria dividido em diferentes países étnicos, né? Que era a mesma ideia do nazismo, que é a mesma ideia do identitarismo racialista da Fundação Ford. Né? Para você ver que, no final, todos esses aí defendem a mesma coisa. Né? Inclusive, se baseiam nos mesmos autores. Né? O Dugin é pós-moderno e se baseia em autores pós-modernos. Foucault, Deleuze, Guattari. Porque o Dugin quer tudo que destrua o logos. Né? Porque nessa interpretação tradicionalista, o logos já foi uma perda da tradição. E a partir do logos se desenvolveu todo o processo de racionalização, de modernização, que culmina no iluminismo, no liberalismo, que é o maior inimigo deles. Então, os tradicionalistas já veem o logos grego, logos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, como um princípio de degeneração. O logos de Pitágoras mesmo. Porque eles não querem o logos, eles querem a tradição. Eles não estão para defender o logos. Né? O Ocidente é herdeiro do logos grego. Né? E os autores pós-modernos progressistas se esforçaram para destruir o logos. O desconstrucionismo de Derrida é o desconstrucionismo do logos. E o Dugin é um grande leitor e admirador de Derrida, que é o mesmo que inspira os movimentos identitários. Então, tudo que destrua o logos, o Dugin é a favor, porque o Dugin quer o caos. Por isso que o símbolo dele é a estrela do caos. E por que isso? Porque para a multipolaridade existir, a Europa precisa se tradicionalizar, ou seja, precisa ser governada, precisa ser administrada, organizada, segundo esses princípios tradicionais da raça hiperbórea. Daí que o Dugin apoia a extrema-direita neonazista na Europa. Não é que o Dugin seja nazista. O Dugin não é nazista.
Isso aí que a esquerdinha fica falando, que o Dugin é nazista, fascista, é errado, porque ele não é nazista. Né? Ele não é fascista, obviamente, porque o fascismo era nacionalista, um nacionalismo totalitário, agressivo, imperialista, mas era nacionalista. Né? O fascismo, que assumiu uma posição mais imperialista na Itália, mas assumiu uma posição também mais defensiva na Espanha, do Franco. Né? O Franco só queria manter a Espanha unida. Portugal, do Salazar, também queria manter o Império Português unido. Né? Portugal fez muita obra em Angola, inclusive isso levou ao esgotamento do Estado Novo português, porque Portugal foi obrigado a fazer investimentos na África que ele não era capaz de fazer nem dentro do próprio país. Então isso levou a um endividamento, levou a um colapso, a um enfraquecimento da economia, que foi um dos fatores ali para a derrocada do Estado Novo e a ascensão ali de um regime militar de esquerda ali com a Revolução dos Cravos, que quase levou Portugal para o lado da União Soviética. Mas graças ao Mário Soares, né, isso não aconteceu. Aí Portugal se vinculou à Europa e é isso que está aí até hoje. Né? Mas o Estado Novo português era fascista. Né? Mas o Dugin não quer nada parecido com o franquismo, com o salazarismo, com o mussolinismo, nada disso, porque eles eram nacionalistas. Né? E também é diferente do nazismo, porque o nazismo defendia um império transnacional ariano, que defendia a supremacia da raça ariana sobre as outras. Não é exatamente isso que o Dugin está defendendo, né? Pelo menos na geopolítica dele. Ele defende isso para a Europa, mas como uma forma de tradicionalizar a Europa, de fazer a Europa participar dessa multipolaridade. Né? Agora, e qual seria a consequência disso? A consequência disso é que essas civilizações tradicionais seriam governadas, todas elas, por definição, seriam governadas por uma elite esotérica, hermética e oculta. Né? E a multipolaridade do Dugin é, na verdade, criar um concílio dessas elites ocultas, dessas elites secretas, dessas elites esotéricas que governariam o mundo a partir disso. Né? Então, na verdade, e para que isso aconteça, é preciso destruir as instituições multilaterais que, de uma forma ou de outra, garantem alguma participação e alguma representatividade para os Estados nacionais, os quais o Dugin é contra. E isso o Dugin fala literalmente mesmo, que ele é contra os Estados nacionais. Né? Em defesa ali do princípio de civilização. Né? Então, por isso que o Dugin aposta em movimentos extremistas de direita e de esquerda que querem desestabilizar a ONU, as instituições de Bretton Woods. Não que a ONU, as instituições de Bretton Woods, as instituições multilaterais, sejam boas, não tenham problema, elas têm muitos problemas. Agora, todos os problemas que elas têm seriam exacerbados nessa ordem multipolar que o Dugin defende. Porque a multipolaridade do Dugin é justamente as elites esotéricas de cada civilização se unirem, né, já que todas elas compartilhariam da mesma tradição, já que para o perennialismo a tradição é única para todas as civilizações, e aí essas elites esotéricas que as pessoas comuns sequer saberiam que existiria, porque lembrando que nessas civilizações tradicionais haveria um regime de castas. Né? Então as castas inferiores sequer saberiam quem seriam os membros das castas superiores. Né? E esses membros da casta superior, eles formariam uma espécie de ONU deles, uma ONU particular deles, em que eles governariam o mundo. Ou seja, então, na verdade, a multipolaridade do Dugin é uma espécie de globalismo. Mas um globalismo muito mais... um globalismo muito pior, muito mais perigoso, muito mais totalitário do que o globalismo que existe hoje, que já é ruim, que já padece desses problemas, porque existe sim uma elite secreta que quer manter o poder. Né? Só que, bem ou mal, pela própria dinâmica da modernidade, essa elite em algum momento se expõe. Então, a gente sabe, tem os Rothschild, tem o George Soros. Né? No caso do Dugin, nem as pessoas comuns sequer saberiam quem seria essa elite, sequer conceberiam a existência dessa elite que poderia governar o mundo ao seu bel prazer.
Então, na verdade, a multipolaridade do Dugin é um governo, é literalmente um governo mundial de elites esotéricas. Né? E quem seriam os beneficiados disso? As civilizações? Óbvio que não. Aí a gente precisa levar em conta quem está por trás do Dugin. Aí a gente vê que quem está por trás do Dugin são mafiosos bilionários, como o sionista o sionista Avigdor Eskin, né? Que ele é russo-israelense, tem mais não sei quantos passaportes, né? Que é o principal parceiro e financiador do Dugin. Tem um artigo muito bom que está em inglês, mas eu vou passar o link aqui para vocês. Não tem essa citação, porque não vai ter, porque o Dugin ele é ocultista. O Dugin ele não escreve de forma literal. Vocês têm que levar isso em consideração. Vocês têm que saber o que o Dugin chama de tradição. Quando o Dugin fala de civilizações tradicionais, ele está se referindo a uma tradição. O que é essa a tradição? É do perennialismo, que é a teoria que ele segue. Né? E nesse sentido de tradição, tradição precisa necessariamente ter uma elite fechada, uma elite que as castas inferiores não saibam que existe. Né? E como é que se daria essa união? Porque essa tradição seria compartilhada entre todas as civilizações tradicionais, entre todas as religiões tradicionais, segundo o perennialismo. Então, o que o Dugin defende é a união dessas elites esotéricas. Por isso que o Dugin se diferencia do nazismo. Porque o nazismo queria que apenas a elite esotérica ariana governasse o mundo. Para o Dugin quer chamar também a elite esotérica confuciana, a elite esotérica hindu, a elite esotérica africana. Ele quer diversificar, mas ele quer unir essas elites esotéricas. Agora, a que interesses o Dugin está servindo com isso? Aos interesses dos bilionários que estão por trás dele, que são bilionários de múltiplos passaportes, que justamente por terem muitos passaportes, pertencem a várias civilizações. Como o Avigdor Eskin, por exemplo. Tem um artigo muito bom que explica essas relações. Né? Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Não é um arquivo, não é um artigo, é um livro. Né? Aqui, Ordem da Eurásia. Esse aqui é o símbolo eurasiano que o Dugin utiliza, que é o símbolo da estrela do caos, da magia do caos. Então, a gente vê que a ordem multipolar que o Dugin quer é o próprio caos. Né? E o caos como instrumento para destruir todas as configurações institucionais, sociais, culturais da modernidade para erigir esse governo dessa elite esotérica. Né? Aqui o Estrela do Caos. Aqui, isso aí não sou só eu que estou falando. Aqui, em resumo, explica Robert Zubrin, o eurasianismo de Dugin é um culto satânico. Aqui, Heiser comenta na veneração de Dugin ao caos, né? E a adoção da estrela do caos de 8 pontas. Né? Aqui, para Dugin, o Logos é substituído pelo caos. Né? E o símbolo forte o símbolo forte da magia do caos é o símbolo da Eurásia. Né? Aí vem aqui uma citação do Dugin. Né? O Logos se esgotou e seremos todos enterrados sob suas ruínas, a menos que façamos um apelo ao caos e os seus princípios metafísicos e os utilize como base para algo novo.
Isso é o Dugin falando. Ou seja, o Dugin fala que precisa vir o caos para destruir tudo que existe e a partir daí construir algo novo. O que seria esse algo novo? Esse algo novo seria esse governo da elite esotérica que ele defende, que ele acha que participa, né? Dugin adornou a sua discussão do logos na linguagem de Heidegger, né? Mas a sua terminologia não pode ser lida fora de 2000 anos de tradição bíblica ocidental que associa o logos ao Cristo, né? E a invocação de Dugin ao caos contra o logos, né? Conduz a conclusões certamente inevitáveis a respeito de suas doutrinas. Ou seja, o que o Dugin defende é o satanismo, né? Já que a tradição cristã colocou o Cristo como a representação do Logos, né? O Cristo como a humanização do Logos, por assim dizer, né? Concepção essa de Logos que vem da tradição grega, né? Por isso que dizem que o cristianismo é uma religião de síntese, né? Porque ela incorpora a tradição grega e a coloca num novo patamar, né? E é justamente essa tradição aí da filosofia grega, do cristianismo, que se desdobrou na modernidade ocidental, né? Que o Dugin quer destruir. O Dugin quer destruir a gente, né? O Dugin quer o caos para a gente. O Dugin quer que o Ocidente vire um Mad Max, né? Para tudo que a gente valoriza, para tudo que a gente gosta, para tudo que a gente seja destruído, né? E isso é consciente, né? O Dugin fala abertamente nisso, né? E esse culto do Dugin ao caos é o culto ao Satã, é o culto ao demônio. Isso é o satanismo. O satanismo não é o show da Madonna. O satanismo não é nem mesmo aquele festival lá do Crowley que o Dugin foi. Aquilo ali é uma brincadeira. Satanismo é isso, né? Satanismo propriamente dito, satanismo que não é lúdico, satanismo que não é recreativo, satanismo de fato, é isso, né? E o Dugin quer tudo isso para quê? O Dugin quer tudo isso para exercer poder. É ele e a trupe dele, né? Faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Essa é a verdade profunda do tradicionalismo e do dugnismo. Faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. E para eu fazer o que eu quero, para essa elite esotérica fazer, quer dizer, eu não, porque eu não quero isso, né? Mas para essa elite esotérica fazer o que ela quer, os outros precisam ser reprimidos, né? Por isso a imposição de um regime de castas, por isso todo esse apelo à guerra cultural, por isso todo esse reacionarismo, né? Na verdade, o que o Dugin quer é fazer as pessoas comuns, né, retrocederem a um nível tribal em que ninguém tinha consciência da própria individualidade. Somente quem teria consciência da própria individualidade seria essa elite esotérica que governaria o mundo escondida. Que seguiria a máxima de faz o que tu queres, pode ser tudo da lei. Com uma massa tribalizada, com uma massa sem qualquer ideia de individualidade, personalidade, desprovida de qualquer modernidade, seria muito mais fácil controlar essa massa que estaria sendo governada mundialmente por essa elite esotérica mundial. Né? E para que tudo isso? Né? Claro, para beneficiar os mafiosos que estão por trás dele, né? Que eu vou até compartilhar de novo aquele livro para mostrar lá e outros também. Não é só o Eskin, não. Aqui, o Dugin, esse bilionário russo aqui, bilionário russo israelense, né? Que é tradicionalista russo-israelense, e por isso que o Dugin apoia Israel. O Dugin é próximo do sionismo também, ou pelo menos de partes, de frações do sionismo. Né? Aqui, a Vigdor Eskin,
um extremista russo, um ativista de extrema-direita russo-israelense, considera Alexander Dugin como o seu mais próximo parceiro ideológico na Rússia. Né? Aqui, Eskin foi alegadamente um antigo agente da KGB ou do Shin Bet. Né? Foi lobista nos Estados Unidos também, um cara muito poderoso. Né? E tem outros aqui também que são ligados ao Dugin, como esse Mir Kahane, aqui, fundador da Liga de Defesa Judaica, esse aqui que é ligado à CIA e à Irmandade Islâmica. Aqui, o Eskin aqui no canal russo RT, Russia Today. Né? E aí tem várias outras figuras aqui, que tem figuras do islamismo, né, do islamismo turco. Né? Tem, isso aqui é do Sudão. Tem aqui um sheik árabe. Aí vocês vão vendo aí a quem interessa a multipolaridade. Né? Isso aqui já tem cara de charlatão mesmo. Né? Como todos eles. Aqui, isso aqui. Isso aqui é charlatão. Charlatão total. Mafioso. Aliás, todo mundo aqui tem cara de charlatão e de mafioso. Sheik Kabani. Então, vocês imaginem o que é uma ordem mundial controlada hermeticamente por figuras desse... Né? Isso é... Esse cara aqui... Isso aqui, aqui. Né? Vocês imaginem que mundo resultaria de um governo mundial liderado por bandidos, né? Por mafiosos. Isso aqui, mas parece até o Ed Mota versão mafioso. Mas isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Só bandido, só picareta, só charlatão, só mafioso aí com bilionários, com vários passaportes, ligados inclusive ao Ocidente, aos Estados Unidos, à Europa, porque daí que eu estava falando, né, toda essa retórica dos falsos nacionalistas contra o Ocidente é falsa, porque eles apoiam o Ocidente sem saber, porque eles estão sendo dirigidos, instruídos por esse pessoal aí, que através de suas múltiplas conexões chega até lá, chega até Itaboraí. De Moscou até Itaboraí é uma rede de conexões que quem está em Itaboraí não faz a menor ideia disso. Eu acho que não faz ideia. Né? Eu prefiro acreditar que não faça ideia. Mas fazendo ou não ideia, está repercutindo esse tipo de ideia. Então, por isso que para essa turma aí dos falsos nacionalistas, né? A linha vermelha de demarcação é a Madonna, é o Pablo Vittar e não o Elon Musk. Por quê? Porque o Elon Musk está alinhado com o interesse. O Elon Musk faz parte dessas máfias transnacionais que operam nos Estados Unidos, operam na Rússia, tem alianças dentro do Estado profundo dos Estados Unidos, da Rússia. Né? Na verdade, para o Ocidente, eles querem dizer a tal agenda woke, né? Que seria assim, segundo a visão tradicionalista, a expressão mais cabal, mais extrema da modernidade. Né? Então, eles mobilizam politicamente a recusa à agenda woke, a recusa ao identitarismo, para avançar toda uma agenda de destruição da modernidade, de instauração do caos. A guerra cultural deles tem por objetivo o caos. A gente está vendo aí que o Dugin fala abertamente no caos. O caos para destruir as instituições, as redes de poder que ele não comanda, para ele poder substituir isso. E por que isso? Pura e simples vontade de poder. Alguém definiu antes o Dugin como um narcisista vaidoso? Ele e esse pessoal é tudo um narcisista vaidoso. De fato, o que motiva isso tudo é uma vontade de poder louca e extrema,
que é puro narcisismo e é pura vaidade. Mas é um narcisismo e uma vaidade que chega a tal ponto que se coloca em guerra contra o próprio ser humano, contra a própria ideia de humanidade, que, aliás, eles também são contra, porque eles dizem que é uma ideia moderna. Eles são contra isso o Dugin fala abertamente no livro dele, com a teoria política, né, que é contra o ser humano, né? E aí ele faz coro com as teses pós-modernas de fim do homem, de fim do ser humano, né? Para substituir pela tradição, né? Então, logos, humanidade, tudo isso, modernidade, tudo isso aí seria substituído pela tradição, que é o efeito de poder deles, né? Que é a manifestação, é por onde eles vão exercer poder. Então, é um plano sinistro, né? É uma coisa sinistra. E o Dugin, esse tradicionalismo, ganharam influência sobre o governo russo nos últimos anos. Eles não são os únicos que mandam no governo russo, né? Mas eles têm influência grande no governo russo. O próprio Putin tem adotado mais fortemente a retórica deles, né? E isso é muito perigoso, porque isso aí faz da Rússia um dos polos da extrema-direita mundial, em escala mundial, né? De uma extrema-direita que é racista, que é nazista, que é separatista, né? E que, por ser contra a modernidade, é contra o Brasil, né? E essa guerra cultural que eles fazem aqui no Brasil tem por objetivo, sim, levar ao separatismo. Tem por objetivo, sim, criar uma guerra civil, criar o caos, já que o Brasil é bastante modernizado e faz parte do Ocidente, de fato. O Dugin fala, não, o Brasil é a Ibero-América. Mas o que é a Ibero-América, se não uma parte do Ocidente, né? E ainda que não fosse, a Ibero-América é bastante modernizada, então, segundo o Dugin, precisaria ser destruída pelo caos para se reconfigurar nesse molde tradicional que garantiria a multipolaridade, que nada mais é do que esse governo mundial de elites ocultistas, né? Elites ocultistas aí que fazem essas festinhas sacanas aí que a gente viu ali, né? Faz o show da Madonna de São João de Meriti, show da Madonna de Chique Chique, né? Convenhamos, né? O show da Madonna foi melhor que aquela merda ali que o Dugin estava discursando. Tecnicamente, a qualidade era melhor, né? Então, o tradicionalismo se resume a isso: libertinagem para mim, cinto de castidade para você, individualismo para mim, coletivismo para você. Show da Madonna para mim e fundamentalismo religioso para você. Civilização para mim e barbárie para você. Direitos individuais para mim e tribalismo coletivista bárbaro para você. Os tradicionalistas pensam dessa forma, né? E tudo isso para realizar a vontade deles de poder, que se manifesta na máxima do Crowley: faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. E para isso eles estão a fim de guerra civil, guerra mundial, genocídios, extermínios, tudo que não presta. Tudo que vocês podem imaginar que não presta, eles defendem para gerar o caos. E a partir do caos, instaurar o regime de poder deles. Isso que é o tradicionalismo. Esse é o objetivo dos tradicionalistas. Isso é o que move os tradicionalistas. E aí eu pergunto para vocês, eu faço um apelo ao bom senso de quem está aqui vendo, quem está aqui acompanhando, né? Independente se você é uma pessoa mais conservadora, mais progressista, mais de esquerda, mais de direita, isso não importa.
Mas vale a pena entrar numa guerra cultural reacionária para chegar a essa ordem tradicionalista, que na verdade é a mais profunda desordem, é o próprio caos? Vale a pena radicalizar contra a agenda woke a ponto de querer derrubar toda a modernidade? Porque você veja bem, a propaganda desses falsos nacionalistas é sempre de exacerbação da agenda woke, como se a agenda woke fosse muito mais forte, muito mais presente do que ela realmente é. Porque pela desinformação, pela propaganda desse pessoal, é só colocar o pé na rua que já tem um drag queen esfregando um pinto de borracha na sua cara. Um drag queen financiado pela Lei Rouanet do PT, do Lula, da Janja. Né? Segundo, é só botar o pé fora de casa que isso já acontece. Né? Segundo eles, se vê assim pela propaganda deles, dá a ideia que toda escola tem show de drag queen, que tem gente andando pelada na rua, que o Ocidente, né, o próprio Brasil também teria nada mais do que puta, viado e travesti na rua, que estaria tudo degenerado, tudo de que só uma guerra civil, só destruição total poderia aniquilar essa degeneração e restaurar a tradição. Eles exageram a importância da agenda woke, né? Justamente para criar revolta, para criar pânico, e essa revolta, esse pânico alimentar uma revolta, né? Alimentar uma insubmissão contra toda autoridade, contra toda instituição, contra toda a ordem, contra toda a modernidade, na verdade. Né? Porque para eles, no fundo, toda a modernidade seria woke, seria degenerada. Né? E eles vão enfrentando as linhas de menor resistência, né? Então começa ali parada gay. Eu sei que tem excessos na parada gay, né? Tem excesso no identitarismo. Isso eu já cansei de criticar, já fiz muita crítica a respeito disso, né? Inclusive porque o identitarismo é sustentado por teorias que são muito próximas dessas que o Dugin, que os tradicionalistas usam, como o pós-estruturalismo. O Dugin usa o pós-estruturalismo para destruir o logos. Assim como a esquerda identitária também. Né? Então, a esquerda identitária e o tradicionalismo do Dugin bebem da mesma fonte. Né? E tem práticas desconstrucionistas também. Agora, grande parte da esquerda já percebeu a armadilha do identitarismo. E nem todo progressismo é identitário, nem todo progressismo é woke. Nem todo progressismo é degenerado. A maioria do progressismo não é destruir a família para todo mundo virar travesti. A maior parte do progressismo é simplesmente aceitar o outro. Né? Você, meu vizinho é casado com outro homem, por exemplo. O progressismo vai lá e aceita e vê isso de boa. Né? Meu vizinho pintou o cabelo de verde. Ficou horrível. Né? Mas tudo bem. Está na dele lá, eu na minha. Não, desde que não me obrigue a pintar também, então está ótimo. Né? A mentalidade progressista, em média, é assim. É uma mentalidade de bom senso. Assim como a mentalidade conservadora média também. Vai olhar feio ali, mas não vai fazer nada, ok, beleza, vai continuar vivendo a vida. Assim mesmo. Agora, quando esses falsos nacionalistas colocam a agenda woke como o inimigo a ser batido e valendo se aliar com qualquer um, inclusive com qualquer entreguista, com qualquer antinacionalista, a gente vê que ele não é nacionalista de fato, que não é anti-imperialista de fato, é apenas anti-woke. E esse anti-wokeismo é uma forma de avançar uma agenda de destruição da modernidade, porque começa com a parada gay, depois vai para os direitos da mulher, depois vai para... assim, começa proibindo a propaganda LGBT, depois proíbe o divórcio, depois impõe um apartheid racial,
eles vão avançando por essas linhas. Eles querem avançar por essa linha. Então, eles começam pelas linhas de menor resistência para ir avançando para outras que já são mais consolidadas, né? Para, no final, regredir a sociedade a esse nível tribal, a esse nível em que a individualidade, a subjetividade, seria privilégio de uma minoria, que seria essa elite esotérica e adepta do perennialismo. E aí eles iam fazer essas safadezas todas que a gente viu no vídeo ali. Ia ter homem dançando com homem, ia ter show de drag queen, ia ter Cristo pendurado na cruz de cabeça para baixo e rodando, ia ter a Madonna de Itaboraí, ia ter isso tudo, mas só para eles. Né? E o restante viveria num regime de caixa de escravidão, de mais profunda sombra. Aí que eu pergunto, por mais críticas que se possa ter ao identitarismo, à agenda woke, vale a pena radicalizar tanto contra o identitarismo a ponto de fazer o jogo dos caras que querem instaurar esse regime tirânico e satânico? Porque isso é o satanismo de fato. O satanismo não é um show da Madonna, não. Aquilo ali é um satanismo de aparência, aquilo ali é um satanismo até esvaziado, justamente por ser exotérico, justamente por ser público, é até esvaziado de sentido.